Muito bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso módulo 12. Hoje a gente vai fazer a nossa quinta e última aula desse módulo, onde nós vamos terminar os 3 exercícios que estão faltando. O exercício 8, que é equivalente ao hino 19, o exercício 9, que é equivalente ao hino 41, e o exercício 10, que é equivalente ao hino 64. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai começar pelo hino 8, pelo exercício 8, melhor dizendo, o hino 19, né? Onde a gente tem algumas perguntas aqui, né, que foram feitas, e a gente vai responder da mesma maneira que a gente fez na semana passada, retrasada e assim por diante. Na hora de gravar o áudio para nos enviar, vocês vão responder a pergunta, né? Antes de gravar a linguagem rítmica, vocês vão falar lá qual que é o compasso, qual que é a tonalidade, quanto que vale a coxinha pontuada e assim por diante. Tá bom, pessoal? Dito isso, a gente vai começar então, antes de partir logo direto para a linguagem rítmica e para o solfejo, a gente tem aquele nosso costume, né, positivo, costume sadio, de fazer análise antes, até porque se eu não analisar e não saber quanto que vale cada figura, não tem como eu tocar nada, né? Porque a gente já aprendeu que dependendo da forma de compasso, os valores das figuras são todos alterados, né? Então, muito bem, dito isso, a gente vai partir para a nossa análise, então. Vamos repetir mais uma vez o nosso padrãozinho. A gente começa aqui fazendo a média das velocidades, né, do nosso andamento. Depois a gente vem para a nossa armadura de clave para identificar a nossa tonalidade. No nosso caso vai ser a tonalidade maior, porque já foi dito que todos os nossos hinos estão construídos em tonalidade maior, né? Depois que a gente descobrir a tonalidade, a gente vai para a nossa relativa menor. Não só descobrir, mas também treinar a escala para aqueles que já tocam com o instrumento, tá? E olha, até quem não toca com o instrumento ainda tem uma maneira de vocês treinar, tá? Por exemplo, eu posso falar, porque aí eu vou memorizando. Por exemplo, vou pegar aqui uma escala aleatória, aqui a escala de Sol maior, né? Que eu já sei que a escala de Sol maior ela tem um Fá sustenido. Então como que eu vou estudar? Eu não estou tocando o instrumento ainda, mas vamos imaginar que essa escala desse hino aqui é a escala de Sol maior. Então como que eu vou fazer? Eu vou começar pela nota da tonalidade, a nota a tônica, né, da escala, que é o Sol maior, e daí eu vou falar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Daí eu volto, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e Sol, certo? É como se eu estivesse fazendo no instrumento. De qualquer forma, eu estou memorizando. Daí eu posso aumentar a velocidade, tá? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, tá? Aí eu desço. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, certo? E assim por diante, é uma maneira de estudar. Eu não estou com o instrumento, mas eu estou estudando. Se eu quiser fazer na altura, eu posso fazer também. Se eu tiver facilidade, né? Tiver alguém que possa dar a nota Sol para mim na altura, daí eu faço na altura também. Ótimo, tá? Mas enfim, é uma maneira da gente estar estudando, tá bom? Então fica essa dica aí também. Depois que a gente descobrir a tonalidade relativa menor, a gente vem para a nossa fórmula de compasso, tá? Que é responsável por dizer quanto que vale cada nota aqui, cada figura dessa, quanto que cada figura dessa aqui vale. O que eu tenho que fazer para descobrir e analisar a fórmula de compasso. Então, através da fórmula de compasso, eu vou saber que compasso que é, se esse compasso é simples ou ele é composto, tá? Daí eu vou saber qual que é a figura que é a minha unidade de tempo, qual que é a figura que é a unidade de compasso, se for composto, qual que é a figura que é a unidade de movimento, ou a unidade de som e assim por diante, tá bom? Então isso tudo eu descubro através da minha fórmula de compasso. Depois eu venho para o primeiro compasso da música para me descobrir o meu ritmo inicial, tá bom? Então eu vou descobrir qual que é o meu ritmo inicial. Depois eu posso partir para o fim da frase e descobrir qual que é a terminação, se é masculina ou feminina, tá? Porque daí, se for masculino, eu vou terminar aquela frase de um jeito, se for feminino, eu vou terminar de outro jeito.
Tudo isso aí é importante, tá bom? E depois disso, eu vou identificar todos os sinais que tem na música, tá? Eu vou identificar os sinais, vou identificar se eu tenho síncopa, se eu tenho contratempo, se eu tenho quiálteras, enfim, se eu tenho ligaduras, fermatas e assim por diante. Tudo aquilo que a gente já estudou, né? Retornelo, casa de retornelo e assim por diante, tá? A gente vai identificar todas essas questões aí. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho do hino. Eu separei uma gravação aqui, pessoal, para a gente poder ouvir. Pode ser que ela não esteja no andamento que a gente, na média da velocidade, né? Mas enfim, é mais para ficar registrado, né, a maneira correta para a gente poder pontuar, né? Para a gente poder solfejar, para a gente poder fazer a linguagem rítmica dessa colcheia pontuada seguida da semicolcheia, né? Eu não peguei uma gravação de orquestra, eu peguei uma gravação que é um quarteto de violoncelo, né? Mas é a mesma pessoa tocando, ela gravou as 4 vozes, né? Agora o interessante nessa gravação fica o exemplo para nós, né? A respeito da educação musical, né? A gente tem que entender que cada um de nós, cada músico da orquestra, ele é uma engrenagem, né? Que um encaixa no outro, cada um tem uma função e um encaixa no outro, né? Então o que acontece? Nós não podemos deixar que a harmonia se sobressaia em cima da melodia, né? Vamos imaginar aqui um cantor, né? Que ele está cantando uma determinada música e a sua banda acaba tocando tão forte que a voz do cantor não aparece, né? Só aparece a banda tocando. Então, assim, isso é uma execução incorreta, né? O correto é o quê? Aparecer a voz sobressair em cima da banda, né? A banda é a harmonia e a voz é a melodia, né? Então, no nosso caso, a voz do soprano é a melodia. Então, nós não podemos deixar a harmonia se sobressair em cima da melodia. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse hino 19 é um hino assim de busca de dons, né? Um hino alegre. Entre parênteses assim, ele parece uma marcha, né? Parece que a gente está marchando para uma guerra, né? E aí o que acontece? Às vezes a clave de Fá se sobressai um pouco, principalmente os baixos, né? Tem essas passagenzinhas aí. Então, às vezes o baixo deixa o instrumento sobressair um pouquinho. Então vocês vão ouvir a gravação, aonde vocês vão perceber que a voz que se sobressai é o soprano, tá? As demais vozes brilham também, tem as passagenzinhas para brilhar, cada uma no seu lugar. Mas na maioria das vezes na maioria das vezes não. Mas o soprano se sobressai sempre, tá? Outra coisa, pessoal, essa coxinha pontuada seguida da semicoxinha, ela tem que ser bem curtinha, tá? Então, taif, 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 tá, taif, 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 tá? Tem que ser bem curtinha, tem que puxar bem essa semicocheia, tá bom? E na hora de cantar, a gente também tem que cantar correto, né? Por exemplo, aqui a parte do coro aqui, né? Seria assim, taif, 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 tá, né? Se eu fosse cantar, manda-nos o teu poder, tá? Tem que puxar também. Man é grande, dá é curto, né? Então, manda-nos o teu poder. O é curtinho, teu é grande. O pô de poder é curtinho e o der é grande, né? Manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor, tá? Lógico, posso estar desafinado, né? Eu tô cantando sem acompanhamento, não sei nem se tá na altura correta, né? Mas enfim, é só para ficar o exemplo para vocês, tá bom? Na hora de fazer o solfejo da linguagem rítmica, a gente vai proceder da mesma maneira. Vamos ouvir o hino, depois a gente vai fazer a linguagem rítmica da voz do soprano e do baixo e depois o solfejo. Ok, pessoal? Então vamos lá.
Irmãos, nós vamos partir agora para a linguagem rítmica e para o solfejo. A gente resolveu colocar as 4 vozes, tanto da linguagem rítmica quanto do solfejo, né? Porque a gente pretende usar esse hino para fazer a avaliação desse módulo, ok? Então prestem bastante atenção. Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 19, 72 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, ta, taif, 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 ta. Linguagem rítmica, voz do contralto do hino 19, 72 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, ta, taif, taif, ta, taif, ta, taif, 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 ta, ta, taif, taif, ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, 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 ta, taif, ta. Hino 19, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, 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 taif, ta, 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 taif, ta, taif, 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 ta, ta, taif, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta, taif, ta. Hino 19, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, taif, 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 ta, taif, 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 ta, taif, ta, taif, ta, 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 taif, ta, taif, 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 ta, ta, taif, taif, ta, taif, ta, 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 taif, ta, taif, 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 ta.
Solfejo da voz do soprano do hino 19, 72 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Mi, lá, do, ré, do, si, lá, sol, lá, mi, lá, sol, mi, si, lá, mi, lá, do, ré, do, si, lá, sol, lá, mi, lá, sol, mi, si, lá, mi, do, si, lá, mi, do, si, do, ré, mi, do, mi, lá, do, ré, lá, mi, lá, do, mi, si, lá, sol, lá. Solfejo da voz do contralto do hino 19, 72 batidas por minuto. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Do, mi, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, do, mi, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, mi, si, lá, mi, lá, ré, mi, ré, do, sol, lá, mi, sol, fá, sol, mi, sol, lá, do, ré, lá, fá, mi, ré, do, mi, lá, do, mi, fá, mi. Hino 19, solfejo, voz do tenor. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Lá, 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 lá. Sol, lá, 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 lá. Si, do, si. Lá, fá, mi. Lá, 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 lá. Sol, lá, 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 lá. Si, do, si. Lá, ré, do, mi, ré, do, si, lá, sol, lá, si, lá, si, do, lá, do, mi, lá, sol, lá, do, lá, sol, do, si, do, ré, do. Hino 19, solfejo, voz do baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Lá, 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 lá. Si, do, ré, mi, fá, ré, lá. Mi. Lá, 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 ré, lá. Si, do, ré, mi, fá, ré, lá. Mi. Lá, 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 sol, lá, mi, fá, lá, sol, lá, mi, sol, lá, lá, do, ré, mi, do, si, lá, mi, lá. Muito bom, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui com o exercício 9 e hino 41. A gente vai proceder da mesma maneira, tá? Vamos fazer a análise, depois da análise a gente vai responder as perguntas e gravar
aí a linguagem rítmica e o solfejo também. As perguntas que estão aqui, né, nesse exercício é qual é a unidade de tempo, quanto vale uma semínima pontuada e quanto vale a cocheia, tá? É interessante essas perguntas aqui, e já pegando o gancho de uma das perguntas do exercício passado, tá? Vou fazer um pequeno esclarecimento aqui. Essa análise que a gente faz, pessoal, já foi falado milhões de vezes, eu acho que toda aula a gente fala, né? Ela não é uma brincadeira, né? Ela é uma maneira da gente poder estar decorando, não decorando, né? Não vamos usar essa palavra, mas assim, uma maneira da gente estar vendo na prática a teoria que a gente já aprendeu, tá? E uma maneira também que eu não esqueça, né? Por exemplo, se eu não fizer isso aqui, toda vez eu vou esquecer como que eu acho a tonalidade, né? E eu fazendo essa análise todas as vezes, mesmo que aqui não está perguntando, mas eu fazendo a análise, eu descobrindo qual que é a minha tonalidade, qual que é a relativa menor, eu vou de uma certa forma, eu vou memorizando isso, vai ficando gravado na minha cabeça. Vai chegar um tempo que quando vocês observarem aqui a armadura de clave, pela quantidade de acidente que tem, você já vai falar de cara, tá? Não vai precisar mais fazer as regrinhas nem nada, você já vai ver aqui, já vai falar de cara, tá bom? Então a gente vai começar pelo nosso andamento, né? Fazendo a média das velocidades. Depois a gente vem aqui para nossa armadura de clave, aí a gente vai descobrir a nossa tonalidade maior e a nossa relativa menor. Baseada na tonalidade maior, a gente vai descobrir a relativa menor. Depois a gente vem para a fórmula de compasso, tá? Isso aqui é o primeiro gancho que eu quero que eu quero fazer, já aproveitando uma pergunta que tem lá no exercício anterior, que é qual é o compasso, tá? Pessoal, nessa altura dos estudos, a gente não vai mais responder compasso binário, compasso quaternário, né? Compasso ternário, não. Eu vou ter que, além de falar se ele é binário, ternário ou quaternário, eu vou ter que falar se ele é simples ou se ele é composto. Por que que antes a gente não precisava falar? Porque antes a gente não tinha aprendido o compasso composto ainda, a gente só trabalhava com compasso simples, tá? Então agora eu tenho, como eu já aprendi e eu estou trabalhando com os dois tipos de compasso, tanto simples como composto, eu tenho que definir, né? Por exemplo, ternário simples ou ternário composto. Se eu falar só ternário, fica errado, tá, pessoal? Então já é uma dica para a pergunta do exercício passado, tá bom? E também, através da fórmula de compasso, eu vou descobrir essas outras questões que eu tenho aqui, ó. Qual é a minha unidade de tempo e quanto que vale cada figura. Interessante, pessoal, é assim, ó. Essa análise não é só para mim fazer de cabeça, ou responder apenas o que eu tenho que responder, né? Eu posso estar fazendo anotações, é a nossa obrigação, né? Por exemplo, ainda mais vocês que estão vendo isso aqui, assim, vamos dizer, as primeiras vezes, né? Vocês têm que fazer algumas anotações, é interessante fazer, né? Então pode ser no MTS, pode, se tiver um espacinho, ou num caderno, ou num papel, sei lá. O importante é vocês fazerem essa análise e anotar. Por exemplo, através do número de baixo aqui, eu vou, se for a forma de compasso for simples, eu vou saber já qual que é a minha unidade de tempo. Se for composto, já não vou conseguir ver a unidade de tempo pelo número de baixo. O número de baixo vai indicar para mim a unidade de movimento, tá? Aí eu tenho que fazer a regrinha lá para mim poder achar a minha unidade de tempo, tá? E daí tem aqui, ó, quanto que vale uma colcheia, né? Quanto que vale a colcheia nesse exercício? Então eu vou anotar lá, a colcheia vale tantos movimentos, ou tantos tempos, ou meio tempo, ou um quarto de tempo, enfim, tá? E quanto que vale a semínima pontuada? Eu vou anotar também, vou analisar e vou anotar. Aí olha que interessante, eu não tenho só isso, eu tenho algumas ligaduras aqui, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar aqui essa figura, que é uma semínima pontuada unida com uma colcheia, porque eu tenho uma ligadura de valor, tá? E eu vou ver quanto tempo tem essa ligadura aqui e vou anotar também, tá? Então isso serve para o exercício passado também. Todas as figuras, igual o exercício passado, a gente tinha colcheia pontuada, tinha semicolcheia, tinha semínima, tinha mínima, tinha mínima ligada com semínima, com colcheia pontuada, tá? Então é interessante eu saber quanto que vale cada figura para que na hora de fazer a linguagem rítmica e o solfejo eu não me atrapalhe, tá bom? Então fica essa dica aí.
Depois eu venho pro meu primeiro compasso, onde eu vou descobrir qual que é o meu ritmo inicial, tá? Depois eu vou pro fim da minha primeira frase, onde que eu vou ver qual que é a terminação da frase, se é masculina ou feminina, tá? Se terminar de um jeito, masculina a gente termina de um jeito, se for feminina é de outro jeito, tá bom? Depois eu vou analisar as figuras, os elementos musicais que eu tenho nessa composição. Já começando aqui, ó, eu tenho já um aqui no começo, aqui, ó, eu tenho uma barra diferente, tá? Que não é barra de compasso. Depois eu tenho algumas ligaduras, eu vou definir que tipo de ligadura que é, se é ligadura de valor, de portamento, de frase e assim por diante. Aqui eu tenho casa de retornela aqui também, tá? Eu tenho fermatas, tá? Enfim, aí ó, aqui no fim eu tenho fermata de novo, tá bom? Aí eu vou analisar se eu tenho contratempo, vou analisar se eu tenho síncopa, se eu tenho tercinas, tá bom, pessoal? Tudo isso aqui faz parte da nossa análise. Aí depois disso eu vou partir então pro... na hora que eu descobri aqui a tonalidade, eu esqueci de falar. Se eu já tiver com o instrumento, né? Eu vou praticar a escala. Se eu não tiver, eu posso praticar também do mesmo jeito que eu já expliquei no hino passado, tá bom? Só falando as notas e colocando os acidentes. Lembrando que aqui eu tenho o Fá, o Dó e o Sol sustenido. Então na hora de fazer a escala que eu vou descobrir aqui, na hora que eu for falar o Fá, eu tenho que falar Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido, tá bom? Para ficar correto. Tá? Isso é uma maneira que vocês vai entrando na cabeça de vocês e fica automático. Quando eu tiver com o instrumento, eu não vou esquecer. Eu vou sempre saber que determinada tonalidade vai ter 3 sustenidos, e os 3 sustenidos é o Fá, o Dó e o Sol. Tá bom, pessoal? Então agora a gente vai ouvir esse hino, tá? E depois a gente vai fazer a linguagem rítmica e também o solfejo. Vamos lá. Pessoal, não deixem se enganar, tá? Esse hino parece ser fácil, mas não é muito não, tá? Principalmente na clave na harmonia, de um modo geral. Não só na clave de Fá, mas na voz do contralto também. Se vocês não fizerem a análise certinho e saber quanto que vai valer essas pausas aqui, ó, vocês vão se perder, tá bom? Na hora de entrar aqui, porque essa nota aqui a gente tem que entrar a tempo, tá? E esse trecho se repete aqui, tá? Na parte final e aqui também na voz do baixo, tá? Outra coisa, a gente sempre tá fazendo a terceira estrofe, para não ficar repetitivo, tá? Porque a primeira estrofe ela vem até a barra de ritornelo, depois volta. A segunda estrofe é a mesma coisa, vem até a barra de ritornelo, depois volta. E só a terceira estrofe que a gente faz o hino completo, tá? Junto com a parte final. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 41. Terceira estrofe, 132 batidas por minuto. Dois, três, dois, três, ti tá, ti tá, ti tá, ti tá,
ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta. Hino 41, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta te ti ta te ti ta te ti ta ti ta ta ti ta te ti ta te ti ta ti ta ta ti ta te ti ta te ti ta ti ta ta ti ta te ti ta te ti ta ti ta ti ta te ti ta ti ta ti ta te ti ta. Solfejo da voz do soprano do hino 41, terceira estrofe, 132 batidas por minuto. Um, dois, três, um, dois, três, um. Mi, do, si, lá, si. Mi, si, lá, sol, lá. Mi, lá, mi, do, si, lá, fá. Fá, ré, do, si, lá, si, lá, sol, lá, mi, lá, sol, lá, si, mi, si, lá, si, do, mi, lá, mi, do, si, lá, fá, ré, do, si, lá, si, lá, sol, lá. Hino 41, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Mi, ré, do, si, lá, sol, lá, mi, lá, sol, lá, mi, do, lá, si, do, ré, do, si, do, ré, mi, lá, do, si, lá, mi, do, mi, lá, si, do, ré, do, si,
do, si, do, ré, mi, do, ré, mi, lá. Muito bom, pessoal. Só duas observaçãozinhas, né? Antes da gente passar para o próximo hino. Observem que essa ligadura aqui tem um valor e essa outra ligadura aqui tem outro valor, tá bom? E essa fermata aqui, ó, a gente só tem ela na primeira e na segunda estrofe. Na terceira a gente não tem, tá bom? Aí é interessante a gente ver que tipo de fermata que é essa daqui e que tipo de fermata que é essa daqui. Tá bom, pessoal? Para encerrar esse hino. Então vamos para o próximo aqui. A gente tem o hino, o exercício 10, o hino 64. Esse hino ele é bem curtinho, tá? Ele é só duas estrofes, tá bom? Bem, ou melhor, dois sistemas, né? Não duas estrofes, ele é 4 estrofes e 2 sistemas, tá? Aí a gente vai proceder da mesma maneira, ok? A gente vai descobrir. Para a gente responder as perguntas, eu tenho que primeiro analisar. Eu posso até ir direto aqui, igual assim, ó. Qual a velocidade, qual a média das velocidades indicadas? Eu posso ir aqui na velocidade e fazer. Qual é a unidade de tempo? Eu posso ir lá na minha forma de compasso e fazer. Mas o ideal, para ficar mais fácil, ó, qual é a tonalidade, tá? Então coincidiu que essas três aqui são as 3 primeiras perguntas que a gente se faz, né, na hora de fazer a análise. Então, qual é a média da velocidade indicada? É a primeira coisa, só que aqui inverteu. Depois a gente vem para a tonalidade, né? No caso, a gente vai descobrir qual que é a tonalidade maior e depois a relativa menor. E depois a gente vem para a nossa unidade de tempo. Mas antes da unidade de tempo, eu vou analisar a minha forma de compasso e vou ver qual que é o compasso, se esse compasso ele é simples ou composto. Aí depois sim, eu vou para o número de baixo, aí eu vou analisar unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento, unidade de som, e assim por diante. Aí depende de cada forma de compasso que eu estou trabalhando, tá bom? Logo feito isso, eu venho para o meu primeiro compasso, e daí eu vou descobrir o meu ritmo inicial. Depois eu posso ir lá para o fim da minha primeira frase e descobrir qual que é a terminação, se é masculina ou feminina, tá? Como a gente já tem feito. Depois disso eu vou analisar aqui, vou bater o olho aqui na música aqui e vou ver os sinais que eu encontro aqui, né, de diferente. Aqui não tem muita coisa a não ser essas ligaduras, né? Tem bastante ligadura em todas as vozes, né? Mas demais assim, aparentemente eu não tenho nada de tão difícil, tá? Mas a gente tem que analisar se eu tenho contratempo, se eu tenho síncopas, tercinas, fermatas, enfim, tá? Tudo que aparece na música aí que a gente já aprendeu, tá bom? E importante eu definir, depois que eu descobrir minha unidade de tempo, eu definir todos os valores de cada figura, tá? Igual aqui eu tenho mínimas, eu tenho semínimas, eu tenho colcheias, cadê? Tenho colcheias, tenho semínimas pontuadas, tá? Né? Então assim, eu tenho mínima pontuada. Então é interessante eu ver o valor de cada figura dessa, se possível marcar no caderno, como já foi falado no hino passado, tá? E também não esquecer de praticar a minha escala, tá? Seja no instrumento, seja sem o instrumento. Olha que interessante essa daqui, ó. É com bemol. Então eu vou falar, por exemplo, escala de, sei lá, vou falar uma bem aleatória aqui, tá? Fá sustenido. Então eu vou começar, Fá sustenido, blá blá blá. Quando eu chegar no Si bemol, no Si, eu vou saber que o Si é bemol, porque tá marcado aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho que praticar a escala na verdade. Se eu tiver com instrumento, eu pratico com instrumento. Se eu não tiver, eu posso fazer dessa forma que foi passado já, que também funciona, tá bom? É uma maneira de vocês aprenderem aí e ficar na ponta da língua a escala. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer o mesmo procedimento, vamos ouvir esse hino, tá? E depois que a gente ouvir, a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo e as considerações finais aí pra gente terminar a nossa aula, tá bom? Vamos lá.
Pessoal, na verdade, essa gravação ela tá bem abaixo da velocidade que a gente gravou. A gente gravou na média, né? E a gravação tá um pouquinho abaixo da mínima, tá? Mas eu fiz isso proposital para a gente poder ver esse trecho do canto aqui, tá? Para a gente não errar nas palavras. Igual aqui, ó. Vem a Cristo que, tá? Então fica assim, ó. Eu vou fazer as 4 partes, ó. Venha Cristo que te concede. Depois, venha Cristo e não vaciles, ok? É só Ele o real caminho. O ao aqui que é grande, ó, real, tá? Depois, para um dia na sua glória. Tá bom, pessoal? Então só esse pedaço aqui que é difícil de cantar, por isso que ficou proposital, bem lento mesmo, para a gente entender bem esse pedaço aqui, tá? Passem esse conhecimento para frente, tá bom? Agora vamos para a linguagem rítmica e depois para o solfejo. Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 64, 79 batidas por minuto. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá. Hino 64, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 1, 2. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, 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 tá. Solfejo da voz do soprano do hino 64, 79 batidas por minuto. Um, dois, três, um, dois. Fá, fá, mi, do, si, lá, fá, do, lá, do, si, sol, fá, lá, sol. Fá, fá, mi, ré, do, si, lá, fá, do, lá, sol, si, ré, fá, lá, sol, fá. Hino 64, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 1, 2. Fá, fá, do, mi, do, fá, lá, sol, mi, fá, lá, fá, do, fá, lá, fá, sol, fá, mi, ré, do, mi, do, fá,
Fá, Fá, Sol, Si, Do, Fá. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar nossa aula por aqui. Não tem muito o que comentar desse hino. Os exercícios vocês vão responder juntamente com a linguagem rítmica e o solfejo. Vão gravar e nos enviar até quarta-feira, tá bom? O link para os exercícios escritos está na descrição do vídeo. Vocês façam também. São perguntas relacionadas a essa aula, ok? Pessoal, como já foi dito no começo, essa é a nossa última aula do ano. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe, que no ano que vem nós possamos voltar no presencial. Nós vamos ainda ter uma atividade que vai ser a avaliação desse módulo, porém a aula online mesmo, essa é a última, tá? A gente vai dar um prazo, vai explicar certinho o que vocês vão ter que fazer, tá? Da avaliação, mas já adianto que vai ser o hino 19, que nós vamos estar utilizando para essa avaliação, ok? Então a gente vai explicar certinho tudo que vocês vão ter que fazer, o que vocês vão ter que gravar e dar o prazo para vocês nos enviarem também, tá bom? Só nos resta, irmãos, pedir, né, que durante as férias aí que a gente vai iniciar agora, né? Temos o finzinho de dezembro e o mês todinho de janeiro, tá? Provavelmente, como todo ano a gente volta em fevereiro, né? A gente ainda vai se reunir juntamente com o irmão Jair, nosso irmão encarregado, e os demais instrutores para definir o cronograma do ano que vem, de como que a gente vai fazer. Se tiver possível voltar ao presencial, a gente vai voltar. Se não, a gente vai continuar com alguma atividade aqui no online, tá bom? É isso, pessoal. Então, por favor, não deixem cair no esquecimento, né? Praticamente o mês de dezembro já acabou, então a gente vai ter um mês aí em janeiro. Não deixem passar batido, sem que vocês peguem no MTS, né? Pelo menos uma vez por semana, tenta fazer alguma coisa, para que quando a gente voltar, a gente não ter que perder muito tempo fazendo revisão até engrenar de novo, né? E vocês estarem aptos para dar continuidade ao estudo. Então, procurem sempre reviver aquilo que vocês já aprenderam, tá bom? Referente a esses exercícios aqui, eu desejo um bom estudo a todos, tá? Que vocês possam se esforçar, se animar. Terminando isso aqui, terminando a avaliação, vocês estão livres aí para descansar, né? Entre aspas. Porém, como eu acabei de falar, não vamos deixar cair no esquecimento, vamos sempre estar dando uma revisadinha no que a gente já aprendeu para que não caia no esquecimento. Tá bom, pessoal? Então é isso, bons estudos, Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.